Bom dia, gente. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao nosso encontro. Hoje a gente tem um tema super bacana que caminha de mãos dadas com o cuidado das nossas crianças com condição crônica complexa, nosso processo de reabilitação, e por que não com cuidado paliativo, né? Então, a gente está aqui com uma colega muito importante que trabalha aqui no nosso Hospital Infantil Albert Sabin, a Marinise. Nem sempre a Marinise está aqui dentro da nossa unidade, porque ela não consegue, mas a gente está sempre que possível assediando a coitada, tá? Então, quero agradecer a presença dela. Ela está presencialmente aqui, então, do meu ladinho, então ela já vai começar aqui a apresentação dela. Quero agradecer muito a presença dela e vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas, tá bom? Marinise, você se apresenta, por favor, e a palavra é sua. Bom dia, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui. A Sinara, como sempre, né? Colocando a gente em situação, mas super válido estar podendo partilhar um pouquinho do que eu experimentei no meu mestrado e passar um pouco para vocês. Espero que seja um tema bem agradável a todos e que a gente possa passar à frente, né? Levar para as nossas crianças, apesar de ser difícil, não é fácil, porque a complexidade das crianças que a gente atua não tem tamanho. E é isso. Bom, falar de protocolo de decanulação, a gente precisa trazer um pouco o que é essa decanulação, né? Porque na época que eu estava fazendo mestrado, algumas pessoas desconheciam o tema, né? Essa nomenclatura de decanulação. Então, a decanulação é a remoção intencional da cânula de traqueostomia pelo corpo clínico, sem intenção de reinserção, a menos que indicado clinicamente. Gente, eu vou pedir desculpa pela voz, eu saí de uma virose e tá meio ruim essa voz. Só que quando a gente pensa na decanulação, tirar a cânula de um paciente, a gente tem risco de falha, né? E essa falha, ela pode comprometer a vida do paciente. Então, identificar os fatores que possam comprometer esse processo e a presença da equipe multiprofissional é fundamental nessa questão da decanulação. Até porque, como eu falei anteriormente, a população da gente é uma população heterogênea, que, diferente do adulto, a criança ela é traqueostomizada por diversas causas, né? No adulto, na grande maioria das vezes, é uma dificuldade na intubação, uma falha de intubação. E na criança, não, a gente tem infinitas causas que vão acometer a questão anatômica da via aérea dessa criança. Então, esse processo precisa ser individualizado e a gente não pode esquecer de jeito nenhum da segurança do paciente. Então, esse foi o protocolo, e para que a criança possa entrar, né, no protocolo, entrar nesse processo de decanulação, se faz necessário que ela seja avaliada alguns tópicos, alguns critérios que tornem essa criança elegível para a gente pensar em decanular. Então, a primeira condição é que ela precisa estar resolvida, ou pelo menos melhorada, a indicação da traqueostomia. Então, conhecer o motivo pelo qual a criança precisou traqueostomizar é fundamental para que a gente possa dar continuidade a esse processo. Porque se eu não conheço a causa, eu simplesmente vou chegar e não, vamos decanular, né? Não funciona dessa forma. A estabilidade clínica é o segundo critério. Então, essa criança ela tem que estar bem, tem que estar estável clinicamente. A gente tem que lembrar que não só da doença de base, mas das comorbidades que esse paciente possa apresentar, e tudo isso tem que estar bem para que essa criança seja elegível. O nível de oxigenação adequado é fundamental, e aí a gente tem que tomar cuidado e ter um olhar, principalmente para as crianças sindrômicas, ou então aquelas crianças que têm uma cardiopatia, porque às vezes a oxigenação do cardiopata, ele satura mais baixo, e isso não é fator impeditivo de decanular, vai depender da condição desse paciente, porque pode ser que aquela criança, aquele paciente, ele nunca vá alcançar um nível de oxigenação 100%, 99%, que é o que a gente espera e costuma, né? Considerado, a partir de 94%, considerado a saturação ideal.
Então, a gente tem sempre que estar vendo de modo isolado esse paciente, de modo único, tá? Outro critério que aí entra, né, a fono com tudo, seria a questão da deglutição, porque eu preciso ter uma deglutição eficiente. Se eu tenho um distúrbio de deglutição importante, quando eu trago importante, eu penso numa deglutição, numa disfagia de moderada a grave, né, onde esse paciente, além dele não conseguir fazer uma via oral, ou seja, receber alimentos por boca, ele também, na maioria das vezes, não dá conta de uma deglutição de saliva. E aí, essa estagnação de saliva, ela acaba prejudicando toda a questão respiratória do paciente. E o último ponto, e não menos importante, aliás, seria um dos mais importantes, é a via pérvia, né? Havia uma via aérea pérvia, onde inicialmente a gente vai avaliar isso de modo clínico, seja o colega fisioterapeuta, seja o médico, seja o fono, a gente consegue fazer uma avaliação clínica de como é que está a perviedade dessa via. Então, passando a criança atendendo a esses critérios, a gente sugere, né, que, na verdade, na criança é obrigatório a realização de um exame de via aérea, para, de fato, a gente entender e conhecer como é que está essa via aérea desse paciente. E aí a gente vai observar como é que está essa patência. Então, eu fiz o exame, quem é que vai decidir qual é o exame? O médico otorrinolaringologista, certo? Só que na grande maioria das vezes, a gente acaba iniciando com a nasolaringoscopia, onde eu vou estar visualizando toda a anatomia da via aérea superior, de nariz, de faringe, de laringe, para verificar se tem alguma questão anatômica, alguma alteração. Se não, eu tenho uma via aérea, se eu tiver uma via aérea patente, ótimo. Se eu tiver uma via aérea sem patência, eu tenho que tratar a causa, né? A gente vai identificar e aí vai tratar essa causa. Se houver uma patência, eu vou realizar o teste de oclusão da cânula de traqueostomia. E como seria esse teste? Com o dedo enluvado, você faz uma oclusão digital por aproximadamente 5 minutos e você vai verificar. Desculpa, gente, é que eu fiz uma coisinha aqui. Você vai verificar como é que tá, qual foi a resposta que esse paciente deu, né? A questão respiratória. Então, assim, de preferência, se você tiver associar a oximetria de pulso, isso te tranquiliza mais, porque aí você já começa a ver como é que está a oxigenação desse paciente, certo? E quem é que pode estar fazendo, né? Em geral, a gente ou é o fono, ou é o médico, ou o fisioterapeuta, que são as 3 especialidades que acompanham de mais perto esse paciente, né? Conforme for a resposta desse teste de oclusão, a gente pode considerar o paciente apto a iniciar a oclusão em domicílio. E como seria essa oclusão? Clica de novo. Clica, Sam. Pronto. Ai, meu Deus, a minha... ajudante está péssima. Tá péssima. Tá. Cadê? Onde é que eu tô? Não sei mais onde é que eu tô. Não. Então, assim, fez o teste de oclusão. Se ele manteve uma respiração tranquila, ele está apto a iniciar a oclusão gradual. Se teve alguma dificuldade, apresentou um desconforto, apresentou um batimento de asa, e não conseguiu passar no teste, né? Então, a gente mantém essa cânula aberta e a gente precisa reavaliar esse paciente. Essa reavaliação, tanto pode ser pela clínica médica, pode ser uma reavaliação fisioterápica, pode ser uma reavaliação fonoaudiológica. Esse ponto também foi um ponto que foi questionado na época que eu estava fazendo o protocolo. Por que vai reavaliar? A fono vai reavaliar. Porque lembra que um dos critérios para tornar esse paciente elegível é a disfagia.
E a disfagia, o que acontece? Ela pode, o paciente podia, naquele momento que foi feita a avaliação clínica, o paciente estar bem, só que nesse meio tempo pode ter acontecido alguma questão, às vezes até mesmo infecção urinária, que descompensa o paciente e essa disfagia volta a impactar, né? Ou outra coisa que pode acontecer, que às vezes passa desapercebido, é uma disfagia com uma aspiração silente, onde eu fiz a avaliação do paciente, naquele momento o paciente estava bem, e em algum tempo houve alguma questão e que não foi identificada. E se você faz uma reavaliação, continua sem observar nada que lhe chame a atenção, a gente dispõe de um exame objetivo, né, que seria, aqui para a gente, seria a VED, que é o que de mais fácil acesso que a gente tem, que é o exame da deglutição, onde eu vou confirmar se realmente está tendo alguma alteração que não foi possível ser vista na avaliação clínica, e daí seguir com a conduta. Então, se o paciente foi apto, né, a iniciar o teste de oclusão, ou seja, ele não conseguiu ficar os 5 minutos, entre 5 e 10 minutos, tranquilo, não desaturou, não apresentou uma tosse excessiva, ficou bem, manteve um padrão respiratório tranquilo, conseguiu vocalizar, que isso é importantíssimo, a gente, quando faz o teste de oclusão, a principal questão é olhar a respiração. No entanto, quando eu vocalizo, eu tenho um ponto bem importante, um sinal importante de uma boa movimentação de prega vocal. Eu já vi no exame, mas eu acabo confirmando isso, certo? E me diz que o paciente consegue ter uma certa força expiratória, porque ele está conseguindo fazer alguma fonação, algum grau de fonação. Então, a minha patência está ok, a minha força expiratória está ok, então isso me favorece. Nos nossos pequenos é bem difícil a gente ver essa vocalização, porque na grande maioria deles não fala, né? Não tem ainda uma linguagem desenvolvida e ainda tem a presença da cânula. Mas aí, quando a gente oclui, que a gente consegue criar essa pressão, eu consigo ver essa vocalização ou através do murmúrio, ou através do choro, ou através de um grito, de algum som que você possa estar conseguindo perceber como é que está essa qualidade vocal. E, às vezes, o paciente ele apresenta uma qualidade que a gente chama de choro molhado, então, uma voz molhada, né? Isso significa que tem acúmulo de saliva na região de laringe, tá? E aí, esse é um ponto que tem que ficar atento. Paciente passou, foi tudo tranquilo, né? A gente vai orientar o cuidador a prosseguir com essa oclusão gradual em casa. E aí, como é que ele prossegue? Como é que a gente orienta? Clica de novo. Passou? Passou. Então, em casa, essa família, esse cuidador, ele vai ocluir a cânula do paciente e ele vai gradativamente aumentando esse tempo. A gente sempre orienta de ficar entre 5 a 10 minutos inicialmente, onde ele vai observar a aceitação dessa oclusão, o conforto desse paciente, tá? Qual é o sonho, o ideal para iniciar essa oclusão? O nosso sonho seria que fosse uma válvula de fala. Por quê? Porque a válvula de fala, ela vai proporcionar a expiração do paciente. O paciente continua inspirando, né, pela cânula, só que a expiração acontece por via aérea superior, que é o que, no meu ver, no meu dia a dia, eu vejo que é o que tem de maior dificuldade, porque a maior dificuldade é a expiração e não a ins. Porque eles conseguem inspirar, quando a gente oclui, eles conseguem inspirar, mas eles não têm força suficiente para eles, então eles acabam fazendo um aprisionamento. E aí vem a sensação de desconforto, porque o ar entra e não consegue sair. Né? Então, o ideal para iniciar esse processo seria a válvula de fala, porque ele mantém uma respiração pela cânula, porém, ele começa a ter esse treino de expiração, porque a válvula de fala vai me proporcionar uma pressão subglótica, que eu preciso disso para as minhas funções orais, tanto fala quanto deglutição, tá?
E aí, só que a gente, na grande maioria, não dispõe de válvula de fala. E aí a gente parte para os nossos êmbolos de seringa, os nossos esparadrapos, né? Que aí, dependendo da condição do paciente, ou você vai fazer uma meia-lua, vai ocluir só metade da cânula, ou você vai fazer um furo no êmbolo da seringa, no êmbolo da seringa, fazer de uma maneira que eu consiga reduzir a luz de entrada, né, desse ar para ele acostumando a receber menos ar pela cânula e forçando mesmo, favorecendo com que ele faça uma respiração mais nasal. E aí, esse cuidador, ele é orientado a retornar ao ambulatório de vias aéreas no prazo de 30 dias. Essa é a nossa realidade? Também não, né? Por várias condições, né? A população que tem a questão da distância, tem a dependência das prefeituras, a própria questão financeira, sociocultural dos pacientes. Então, esse tempo, ele acaba não sendo, de fato, esse conseguido nesse período. E aí, quando a gente não consegue nesse período, né, foi até uma das discussões do ambulatório de vias aéreas, para a gente estar repetindo o exame de laringe para verificar quando ultrapassa 60 dias, porque pode ser que o quadro mude, tá? Então, o paciente retorna ao ambulatório após toda essa orientação, né? Então, vamos pensar no ideal, com 30 dias esse paciente retorna, e a gente vai investigar como é que ficou a questão da tolerância dessa oclusão diurna em domicílio. Se o paciente não conseguiu, a gente tem que investigar essa causa e fazer uma reavaliação. O que a gente vê no dia a dia? Para que a gente consiga decanular a criança, a gente depende muito, 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 muito do cuidador, da família. Se eu não tenho família ativa e participativa, alinhada com a equipe, fica tudo mais difícil, né? Então, muitas vezes, o paciente, não, ele está ocluindo só 6 horas. E por que está ocluindo só 6 horas? Não, porque eu tirei e não coloquei mais. Né? Então, a gente precisa ter sempre essa educação também continuada, juntamente com a família, mostrando a importância da participação, porque senão acaba travando o processo. Né? Se não é isso, não, doutor, tá ocluindo, mas ele não está conseguindo. Ou então, estou tirando para aspirar. Opa, está tirando a oclusão para aspirar? Não é legal, a gente também tem que avaliar o que está acontecendo, porque esse paciente, ele precisa conseguir dar conta do manejo dessa secreção, do manejo dessa saliva, aí a gente orienta a família, mas tem que fazer a oclusão sem tirar para aspirar, porque tem que pensar que como é que você vai aspirar se houver necessidade futuramente depois da decanulação, né? Então, isso precisa ser reavaliado e investigado. Se o paciente tolerou a oclusão, não, tá tranquilo, tá fazendo todas as atividades, se alimentando, brincando, correndo, dentro da condição de cada criança, claro, a gente vai programar a internação hospitalar para poder promover uma oclusão noturna, porque a gente orienta sempre que essa oclusão em domicílio, ela precisa ser durante o dia, tá? E a noturna, ela é feita com o paciente internado, porque a gente vai fazer a monitoração de como é que está durante toda a noite de sono desse paciente. Então, o paciente vem, interna, e aí é ocluído noturnamente. Nesse período, a participação da equipe de enfermagem, ela é fundamental, porque o enfermeiro vai ser o responsável, né, de observar como é que está esse paciente durante o sono. Então, se o paciente dormiu tranquilo, beleza. Se não, a gente vai ter que manter essa cânula aberta noturna, né, e considerar um exame de polissonografia. Por quê? Porque esse paciente, será que ele tem uma apneia do sono? Aí isso aí vai ser uma questão, uma decisão da equipe que acompanha, da equipe médica, né, porque vai depender das condições do paciente, do diagnóstico de base, de toda uma questão patológica mesmo desse paciente, que a equipe tem que avaliar se é possível ou não
para poder decidir qual exame realizar. Ou se a gente dá um tempo e segue com o protocolo. E se foi tudo tranquilo, o paciente não desaturou, não apresentou nada, foi tranquilo. Ele é decanulado no dia seguinte, e o que é sugerido é a observação hospitalar por 24 horas. É a nossa realidade? Também não. Né? Dentro da literatura, tem alguns artigos que trazem até 48 horas, de 72 horas de observação pós-decanulação. Mas, dentre as primeiras 12 horas, quando existe o risco de falha, essa falha ela tende a acontecer nas primeiras 12 horas. Por isso que 24 horas é um tempo que já é tranquilo, já tem segurança, né? Só que a nossa realidade não é essa. Então, aqui, em geral, o paciente interna, passa a noite, decanula de manhã, e no final da tarde, ele recebe alta. Mas quando o processo é bem feito e é seguro, né? Então, tudo dá certo. Nós nunca tivemos nenhum problema com relação à questão desse período de alta hospitalar ser um pouco menor do que o que está previsto nesse protocolo. E aí, havendo ausência de desconforto respiratório estridor e qualquer outra dificuldade respiratória, pode ser que eu já falei, o paciente recebe alta hospitalar, né? Se esse paciente não apresentou nada durante a noite, ele decanulou, e aí, quando estava lá com curativo oclusivo, dentro desse período que ele está em observação, apresentou algum desconforto, aí a equipe médica tem que avaliar se tem necessidade de recanular ou não. E aí pode também acontecer o quê? Ser um desconforto temporário. Então, não necessariamente eu vou precisar recanular o paciente. Vai ser conforme a avaliação desse paciente, onde eu posso, muitas vezes, pôr está desconfortável, vou botar um catéter de O2, melhora, e aí a gente vai fazendo essa análise. Esse paciente vai receber alta, óbvio, ou recanulado ou não, né, com retorno ao ambulatório de vias aéreas, para ser acompanhado e seguir até alta ambulatorial. Esses retornos, eles devem sempre acontecer, embora o paciente tenha ficado bem, porque na criança, o que comumente a gente observa é como o tempo de traqueostomia é um tempo bem mais longo do que no adulto, então é bem comum a gente acabar tendo fístulas traqueocutâneas. Quase todos acabam ficando com fístula. E aí a gente orienta, tá mantendo um esparadrapo, né, na fístula, por menor que seja, acaba tendo escape aéreo, e aí que vai ser resolvido de modo cirúrgico. É marcado um dia e faz a cirurgia e o paciente segue tranquilo. Esse foi o protocolo, tá? Como eu falei, nossas crianças têm uma complexidade muito grande, que são extremamente uma classe bem heterogênea. Não tem como a gente seguir esse passo a passo tal qual como está escrito. Existem variações e não necessariamente a gente vai utilizar apenas o método de oclusão da cânula. Existem outros métodos que a gente pode estar recorrendo, como uma redução de calibre, né? Eu posso, a depender do paciente que não está conseguindo ocluir, eu posso pensar, será que se eu trocar essa cânula favorece? Porque a gente tem que pensar que a via aérea desse paciente é muito estreita. A proporção que ele vai crescendo, minha via aérea vai aumentando, e às vezes a cânula que era tipo a cânula 4, então ela funciona, vai com o crescimento, ela vai passar a funcionar como se fosse uma cânula 3. Né? Então, eu ganho espaço entre parede de traqueia e a cânula, e com isso eu favoreço um aumento de fluxo para respiratório, e esse paciente acaba conseguindo decanular. Outro método que a gente pode estar utilizando são as fenestras, porque para adulto eu tenho cânula fenestrada, para criança não tem. Então, a gente acaba confeccionando, né, em centro cirúrgico, quando o paciente está com dificuldade para
fazer essa oclusão. E, às vezes, quanto menor a criança, mais difícil é a oclusão. E a gente tem que pensar em outros recursos e não necessariamente ficar preso ao protocolo. O protocolo é um guia, né, de como você deve, quais os passos que você deve seguir, mas ele não vai caber para todos os pacientes, exatamente por conta dessa heterogeneidade das nossas crianças, tá? Então, eu trouxe aqui 2 casos para a gente estar ilustrando, né, onde o caso 1 foi um RN, nascido em abril de 2022, ele foi um prematuro, idade gestacional de 33 semanas, e ele iniciou com queixas respiratórias no final do primeiro mês de vida, e evoluiu para um desconforto respiratório mais intenso no final do segundo mês de vida. Ele apresentava uma disfagia orofaríngea de grau moderado a grave, fez uso de sonda oro, depois passou para naso. Ele recebeu o diagnóstico de laringomalácia tipo 3. Na laringomalácia tipo 3, eu tenho, além da queda da epiglote, né, eu tenho também um muro extremamente encurtado, e aí a parte posterior de região, área epiglótica também toda cai as aritenoides, então acaba que a via aérea fecha muito na hora que eu inspiro, então tudo adentra laringe. E aí o paciente fica bem desconfortável, e nesse tipo de laringomalácia é bem difícil para o paciente conseguir se alimentar, porque ele não vai conseguir coordenar a respiração com deglutição. Essa criança, esse bebê, foi submetido a uma correção cirúrgica, onde foi feita uma supraglotoplastia com epiglotopexia, né? Eles fixaram a epiglote do paciente como se fosse na base da língua. Então, para ela evitar de cair e manter essa via aérea bem aberta. Só que no pós-operatório imediato à cirurgia, quando ele foi ser estubado, evoluiu com um edema grande, desconforto respiratório, acho que foi maior do que o que era com a laringomalácia, e foi preciso ser tracostomizado de urgência. Ele evoluiu com muita dificuldade na oclusão, nem a válvula de fala, que seria um facilitador, ele conseguia fazer uso. Ele não conseguia passar 1 segundo com a válvula de fala. E aí, nesse paciente, a gente só conseguiu evoluir para a decanulação, porque foi feito a fenestra da cânula, né? Onde eu tenho uma criança que era prematuro, então já era uma criança menor do que se tivesse sido termo, uma via aérea bem estreita, e aí ele não conseguia, mesmo a cânula ideal para ele, mas a passagem para fluxo para a via superior era muito estreita, ele não conseguia, ele fazia aprisionamento. Então, a gente acabou fenestrando e conseguimos fazer a decanulação dele. Com que idade? Tu lembra? Ah, desculpa. Quando a gente coloca ele aqui na linha do tempo, então a gente tem, ele foi um bebê que nasceu em abril, né? E em agosto ele recebeu o diagnóstico de laringomalácia, no dia 16 de agosto, pelas vias aéreas daqui, equipe de vias aéreas. No dia 23, ele já foi encaminhado para a cirurgia, que foi exatamente nesse dia que aconteceu a tráqueo, né? Ao sair da UTI, né, que ficou um período em UTI, foi para a enfermaria. Na enfermaria, essa criança evoluiu com várias vezes com dificuldade respiratória, mesmo tracostomizado. Ele era um paciente extremamente secretivo, ele tinha uma disfagia grave, chegou a ter uma aspiração, né, porque teve saída de leite, um líquido leitoso, que a gente acredita que é leite, sim, mesmo só de sonda nasentérica. Então, assim, ele fazia rolha, foi um bebê que deu muito, muito, muito trabalho. Então, a gente correu muito com ele, mas em janeiro de 2023, a gente conseguiu retirar a sonda, esse paciente ficou bem, evoluiu super bem com relação à questão da disfagia, conseguimos fazer a introdução alimentar, e aí quando foi em junho,
de 2023, como ele não conseguia oclusão, o paciente não era mais secretivo, já estava comendo, não tinha mais disfagia, não tinha nada que justificasse ele não conseguir ocluir. E aí a gente, não, então vamos fazer a fenestra para ver se a gente consegue aumentar esse fluxo para a via superior. E aí sim, deu certo, mas mesmo assim a gente ainda passou 4 meses trabalhando na oclusão. Então, em dezembro de 23, ele foi decanulado, ele estava com 1 ano e 8 meses de vida. Tá? A gente tem um tempo de traqueostomia aí de 1 ano, 3 meses e 7 dias. Então, para um bebê prematuro que já vai, ele não tem nada neurológico, graças a Deus, né? Então, neurologicamente, ele foi um paciente tranquilo. Mas quando a gente pensa no tráqueo, num bebê que não teve uma vivência, não teve uma experiência, seja de alimentação, seja de respiração, principalmente, porque desde o nascimento ele já respirava com dificuldade. Então, ele não vivenciou. Então, é esperado que um atraso. Ele já teria um atraso, né? Dos marcos do desenvolvimento, por conta da prematuridade, por conta do tempo de internação, por todo esse processo. E ainda tem uma cânula que me impede desenvolvimento não é nem desenvolvimento de fala, é a questão da sonoridade, da vocalização, que querendo ou não, acaba porque como eu não me escuto, então eu não tenho estímulo para desenvolver balbucio, desenvolver fala propriamente dita. Hoje essa criança já alcançou todos os marcos motores, ele hoje está com 3 anos, né? A questão dos marcos motores de andar, correr, tá tudo dentro do esperado, mas ele está com atraso de fala. Porque na criança, quando traqueostomiza muito cedo, é esperado que a gente evolua, que a criança vai evoluir com atraso de fala. Tá? E aí isso vai depender muito de qual foi a causa da traqueostomia, porque a gente tem pacientes que têm alguma alteração, na anatomia, uma questão anatômica, como as membranas laríngeas, onde eu não consigo vocalizar, e aí eu só vou conseguir ter essa vocalização quando o paciente, porque vai ser uma correção cirúrgica, então eu tenho que esperar esse paciente crescer, estar pelo menos com uns 4 anos de idade. Aí imagina, 4 anos de idade sem som nenhum, porque não consegue ocluir, porque não pode, por conta da patologia de base. Então, a gente tem que estar avaliando e pensando em todos os pacientes de modo individualizado por todas essas questões. O segundo caso foi uma criança de 10 anos, onde a patologia de base dele era uma criança ígida, né? Ele teve um AVC decorrente de uma MAV, de uma malformação arteriovenosa. Foi preciso ser entubado e na intubação, na extubação, ele evoluiu com falhas, onde ele precisou traqueostomizar. Foi um paciente que evoluiu com disfagia orofaríngea neurogênica grave por conta da MAV, né, na questão do AVC. Ele teve afasia. E aqui tem um ponto, diferentemente do primeiro caso, como já era um paciente grande, ele tinha uma questão emocional muito importante. Então, era uma criança extremamente ansiosa, uma criança que tinha muito medo. E, às vezes, na grande maioria, quando a gente tem uma questão emocional intensa, é mais difícil você conseguir decanular do que quando eu tenho uma questão anatômica, do que quando eu tenho uma questão funcional. Né? Porque trabalhar a cabeça é muito difícil. Então, por mais que ele não esteja bem, quando a gente faz os testes de oclusão, na cabeça ele está sufocado. Então, isso torna o processo bem mais dificultoso. E ele foi um paciente que ele evoluiu com dificuldade ele era flutuante. Então, horas ele conseguia ocluir e, de repente, nada. Voltava a estaca zero. Foi um paciente que precisou fazer vários exames de via aérea. Num dos primeiros exames, a naso, a gente viu que tinha uma redução da mobilidade prego-vocal esquerda. Redução da mobilidade prego-vocal não é fator impeditivo de conseguir ocluir um tráqueo, de conseguir decanular. Mesmo que fosse uma paralisia, a gente só tem que ter cuidado quando eu tenho uma paralisia bilateral.
né, seja em abdução ou adução, nem se fala, né, fechado total, você não tem como decanular. Mas uma paralisia unilateral não é impeditivo para decanulação. E ele não tinha paralisia, ele tinha uma redução da mobilidade, ou seja, a prega vocal esquerda dele movimentava, não fazia uma oclusão completa nem uma abdução total, mas tinha mobilidade. Foi para um segundo exame, que foi uma EVA, endoscopia de via aérea, onde foi visto um granuloma supraestomal, que ocluía 90% do ósseo. No exame, foi identificado e já foi tratado, né, já foi removido. E depois que foi removido esse granuloma, ele começou, na verdade, a tolerar a oclusão de modo parcial, onde ele conseguia ficar com válvula de fala. No meio tempo, estava bem, de repente, ele começa de novo a não aceitar a válvula, né? Foi para uma traqueoscopia, onde foi observado um granuloma mais uma vez, né? Já estava crescendo, com a oclusão de 70%, mas colapso supraestomal de 50%. Ou seja, como é que eu tenho ar suficiente, força expiratória, para poder fazer com que eu consiga acessar, né, a minha via aérea superior? Bem difícil. Então, nesse caso, aí tem que fazer todo o tratamento, retirou o granuloma, o colapso, na grande maioria das vezes, a própria cânula, a presença da cânula por um tempo prolongado, ela vai acabar causando isso. Tem alguns pacientes que, às vezes, fazem a correção do colapso, precisa fazer, às vezes, de modo cirúrgico, e aí já decanula em centro cirúrgico. Foi tentado fazer uma decanulação desse paciente no centro cirúrgico. Ele até chegou a decanular, porém, ficou extremamente desconfortável ao dormir, né? Então, não seguiu com decanulação. Foi pensado numa sonendoscopia ou numa polissonografia. Na verdade, eu acredito que esses exames não foram realizados, porque eu não vi no prontuário, né? E teve um ajuste de medicação, porque é outra coisa que acaba também podendo atrapalhar esse processo, né? Principalmente quando a gente pensa em medicações para convulsão, que vai deixar esse paciente com o tônus mais rebaixado, né, mais lentificado. Então, isso acaba tendo um impacto. E depois de todos esses ajustes, ele conseguiu ser decanulado. Quando a gente traz a linha do tempo, então ele, em agosto de 2023, ele teve a falha de extubação e precisou traqueostomizar, passou por todos esses tratamentos, né, em novembro de 2023, tirou o primeiro granuloma, e aí quando foi em março de 2024, a gente tem um espaço aí de 4 meses, né, ele estava bem, de repente começou a ficar ruim de novo, começou a ficar desconfortável, nova avaliação, tinha voltado o granuloma e tinha a história do colapso supraestomal. Nesse meio termo, esse paciente recebeu atendimento de fono, conseguiu evoluir na disfagia, tratamos, conseguiu passar para via oral, certo? Em julho, foi tentado, o tratamento lá do colapso do granuloma foi em março de 24. Em julho, foi tentada a decanulação e ele ainda não conseguiu. Seguiu com o protocolo, fez ajuste de medicação e em dezembro ele conseguiu ser decanulado. Aí eu peguei e fui colocar na linha do tempo, quanto tempo ele passou tracostomizado? 1 ano, 4 meses e 3 dias. O outro, o recém-nascido, foi 1 ano e 3 meses. Ou seja, a gente tem 2 crianças com indicação de tráqueo totalmente diferente, com desenvolvimento global, de fala, motor, de tudo, totalmente diferente. E olha o tempo de traqueostomia que essas 2 crianças ficaram. Né? Eu até fiquei surpresa, porque quando eu peguei o caso, eu só fui prestar atenção nisso quando eu coloquei. Eu digo, nossa, ao mesmo tempo com crianças totalmente diferentes. Então, isso aqui é para mostrar a complexidade, né, dos pacientes que a gente atende aqui e como esse olhar ele precisa ser individualizado. Nesse paciente de 10 anos, a gente seguiu o protocolo bonitinho. A gente não fez redução de cânula, a gente não fez redução de calibre, a gente não fez fenestra, né? Foi o protocolo seguido, o passo a passo. E a gente tem, sim, que aguardar a condição ideal desse paciente para conseguir estar
chegando no nosso propósito final, que seria a decanulação do paciente. E é isso, gente. Obrigada. Para quem quiser, o artigo está aí no QR Code. Ai, Marinese! Oi, Marinise, tudo bom? Oi, Thiago! Parabéns, Marinise, viu? Aula incrível, já conhecia essa aula, já conhecia alguns detalhes. Esses quadros clínicos foram maravilhosos, eu amei essa forma de ilustrar tudo que você falou. E aí eu queria saber, assim, diante desse período todo, desse processo de acumulação, não só dessas duas crianças, no caso, que você pode trazer até a sua experiência, como também de outras crianças, como é que você lida com as expectativas dessas famílias diante desse processo de decanulação, saber que é um processo duradouro, que elas já vêm super angustiadas por conta que o filho precisa fazer uma traqueostomia, embora que seja sido um contexto, às vezes, que não estava previsto, o mesmo contexto previsto, que a gente sabe que muitas vezes acontecem complicações que acabam mudando o fluxo aí desse segmento. Como é que você consegue lidar esse processo? Se você tem um suporte da psicologia, como é que você faz isso tudo? Tiago, assim, o ideal era a gente ter sempre o suporte da psicologia, né? Porque acaba que a gente tem que ser tudo. Porque muitas vezes eu estou sozinha. Sozinha que eu digo, entre aspas, sou eu e o paciente, lógico que tem a equipe médica, né, junto, mas eu estou falando o momento em si. Muitas vezes, porque quando você pega o paciente que eu tenho que trabalhar toda essa questão da deglutição, e querendo ou não, a gente também não tem ainda um fisioterapeuta na equipe, que a gente precisa muito, né? E aí, às vezes, eu recorro aos meus colegas fisioterapeutas, não estou conseguindo fazer isso, o que eu faço? Assim, é difícil, porque a gente acaba que fica só. Eu sou uma pessoa que fico mais próximo do paciente, o meu contato é muito mais direto com o paciente, a equipe médica vê no ambulatório, vê pontual, né? Eu vejo de modo mais direto, e aí a gente acaba tendo que ser um pouco de tudo, né? Saindo da área, né? Porque eu preciso fazer esse acolhimento e mostrar, né? Que também tem que deixar claro que a família precisa estar junto, precisa ajudar e precisa acreditar, certo? E que eu tenho que conseguir tanto fazer o acolhimento como fazer a família entender que eles precisam ser participativos. E aí, quando a família confia, tudo flui, porque eles passam a fazer os exercícios que a gente orienta, né? Eles começam a entender que aquilo é necessário daquela forma. Eu sou muito aberta, todo mundo tem meu contato e acaba tornando o processo um pouco mais fácil. Eu acho que uma coisa que a gente percebe, porque na unidade de cuidado prolongado, uma coisa que a gente acaba vendo de forma intensiva é o protocolo domiciliar acontecendo sob a vigilância da gente, né? Então, alguns pacientes, não de decanulação, mas de orientação, dessa forma que você faz, né? Que quando a família de fato adere às recomendações, acredita e segue, é muito interessante como você vê a resposta clínica do paciente, né? Então, essa proximidade que alguns profissionais da multi têm, né? Seja numa orientação de um atendimento em um processo de reabilitação da fisioterapia, da parte da orientação de uma atividade e estímulo da fono, né? Da terapeuta ocupacional, a gente consegue perceber por aqui, tá numa coisa muito intensiva, né? E a gente está ali, e a gente, como médico, é muito pontual, realmente, né? Eu vou lá, olho, e eu vejo só no turno da manhã, né? E aí eu tenho a oportunidade de ver no dia seguinte. Mas a gente consegue perceber que quando a família entendeu, de fato, né? O benefício, o propósito, e ela abraça aquilo ali, a gente vê a criança, ela evolui. E eu acho que essa coisa da fono, como pra gente, ela é um pouco, parece invisível, mas não é, né? Porque ela é muito, assim, sensível a alguns achados. Mas em uma semana,
a gente vê, tipo, uma virada de chave, assim, numa coisa de aspiração de via aérea. Aí, de repente, a gente consegue mexer na cânula, como a gente estava falando. De repente, as meninas da FIS, olha, eu tô conseguindo mexer no ventilador. E aí, pra gente, é um negócio, assim, muito fantástico, né? Então, eu queria até aproveitar e te perguntar uma coisa. No seu protocolo, quando você viu na literatura, existe uma idade que vocês aplicam? Porque eu posso ter desde aquela proposta que você me falou ali do recém-nascido, que eu vi que você pegou o prematuro, e eu não sei qual era a idade que você iniciou o protocolo, né? Porque ele era prematuro. Ele era prematuro. Mas quando nós iniciamos, eu não sei em que idade ele estava. E eu sei que, às vezes, a depender da indicação da tráqueo, a gente já teve essa discussão aqui, né? Que aí eu não vou conseguir, porque depende da causa, óbvio. Mas existe uma idade que, meu Deus, não vai dar para eu decanular esse menino, ou é a causa? Não, idade não é um problema, vai ser a causa. Idade não é um problema. Top. Idade não é um problema, né? No caso do recém-nascido, ele traqueostomizou, quando ele ficou bem clinicamente, a gente já começou a tentar fazer, já colocou ele no protocolo. Virou aí, né, galera? Certo? Idade não é problema. Cadê a Jordânia? Viu aí, né, Jordânia? Não é. Certo, não é bom, é porque problema. vez ou outra a gente tá com alguns lactentes e eu acho que a gente não tá pensando. Então é legal. O lactente Tá. é mais difícil do que uma criança maior, óbvio, porque a gente pensa na questão do tamanho de via aérea, Certo. né? Mas o primordial é a causa. Perfeito. É a causa, não é a idade. Era isso que eu estava querendo te perguntar. Outra, gente, vou aproveitar aí. Vocês levantam a mão. Eu vi que você também falou que é uma das possibilidades a troca do tamanho de tráqueo, mas ela não está no protocolo. Porque eu sei que há realidades, né? Então, assim, nem sempre eu vou ter o ideal. Então, o ideal, antes, os protocolos de serviços bem desenhados, eu tenho exame de imagem pré-confecção de traqueostomia. Nós nem sempre temos exame de imagem pré-confecção de traqueostomia. Então, muitas vezes nós recebemos o paciente com confecção de traqueostomia, mesmo com indicação por falha de extubação, sem exame de imagem. Ou seja, eu não investiguei anatomicamente aquela via aérea. Ok. Ou seja, realidades, né? Então, existe o ideal e existe o que é possível. Estou numa situação que, infelizmente, às vezes eu não vou poder confeccionar, fazer via aérea. Você estudou na literatura, viu? É algo que você tem... A galera está ali cutucando, sabendo que você é especialista nisso. Às vezes você tem discutido e visto que a tentativa do tamanho de ir para um tamanho menor, para viabilizar esse fluxo de ar, são tentativas que fazem sentido dentro desse desenho do protocolo, para que eu perceba conforto do meu paciente, depois que ele já foi avaliado para disfagia moderada a grave, é algo que faz sentido eu colocar ali no meu passo a passo, ou não? Pode, faz sentido sim. Porque foi inclusive a troca de calibre de cânula dentro da literatura, quando eu fui desenvolver o protocolo, era o segundo método mais utilizado, certo? Só que como é que era feito, né? Conforme os artigos que eu li. Você interna o paciente, e aí hoje você coloca, se ele está com a cânula 5, amanhã você coloca a cânula 4, no dia seguinte você coloca a cânula 3, e vai tentando fazer a oclusão. Então, isso acaba gerando o quê? Custo. Entendi. É mais tempo de internação. Perfeito. É mais custo com os insumos, Sim. Né? Então, como a gente tem que pensar, né, na nossa realidade e reduzir custos, Sim. eu mantive porque a tua realidade é ambulatorial. Ambulatorial, né? Exatamente. E aí, a outra coisa que quando a gente pensa em cânula, às vezes, o modelo da cânula também não favorece ao paciente. Então, eu tenho que ter cuidado com o tamanho da cânula, porque existem cânulas mais curtas, existem cânulas mais longas. Às vezes, quando eu tenho uma cânula mais longa, eu digo, meu Deus do céu, o paciente não está conseguindo fonar, mas por quê? Ele consegue ocluir e não fona. Às vezes, é o comprimento da cânula. Verdade. O comprimento da cânula está tão lá embaixo que eu não... É verdade. Entendeu? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Quando a gente vai pensar na decanulação, porque na grande maioria das vezes a gente pensa o quê? Ocluir, né? É outro cuidado que a gente tem que ter, principalmente no lactente, né? Quando você traz aí a idade e a causa,
O lactente, ele não... A história da memória, da vivência, ele não respirou, ele não sabe respirar. Então, se eu venho e ocludo uma vez, faço a oclusão total, eu posso pegar e acabar meu processo de decanulação. Nem comecei e eu já acabei. Porque, tipo, eu estagnei toda a energia que aquela paciente tinha. É verdade. Né? É verdade. E a gente já teve, um tempo atrás, ainda era o PE, né? Onde a gente foi colocada uma válvula de fala, eu acho que a Jordana lembra desse paciente. Foi colocada uma válvula de fala, só que foi colocada a válvula e o paciente passou o dia todo na válvula de fala. Entendeu? E aí o paciente não conseguiu mais. Porque, tipo, esgotou, cansou, eu usei toda a minha energia, porque é um processo, a gente não tem como ser de uma vez. Sim, eu entendi. É devagar que chega lá. E aí, Jordane, já te dou a palavra. E aí era a última coisa que eu queria te perguntar. Hoje, qual é a dificuldade do acesso à válvula de fala? É custo? É tamanho para as nossas crianças? O SUS não disponibiliza? O que é? O SUS não disponibiliza. É caro, tem um fator custo, e tamanho não é tamanho, porque a válvula de fala ela é única. Ah, tá. Certo? Independente de qualquer idade, não existe a válvula de fala para idade específica. Entendi. Ela é única. Ela é tipo para criança em ar ambiente, para ventilação. Para ventilação. Existe o modelo da válvula de fala para ser acoplada no ventilador, e existe o modelo para ambiente. E a mesma válvula que a criança utiliza, o lactente utiliza, o adulto também utiliza. Então, a questão é a gente ter isso de uma forma... é um insumo que eu teria que ter de reabilitação e ser... Tipo, é necessário. Seria o ideal. Entendi. Seria o ideal. Todos os pacientes vão usar válvula de fala? Só que eu vou reabilitar, Eu vou reabilitar. E aí a gente também tem que ter cuidado com a questão da válvula de fala, porque nem todo paciente pode fazer uso. Então, se eu tenho um paciente que tem uma estenose, né? Ele tem estenose, eu tenho que saber qual é o grau da estenose subglótica dele, certo? Porque senão ele não consegue. Ele vai inspirar e o ar vai ficar aprisionado por conta... Exatamente, por conta do estreitamento. Aí, o que não foi colocado aqui, que ninguém perguntou, a história do cuff, né? Que é bem comum. Verdade. Não sei se a Jordana ia falar disso aí, a gente nem deu a chance, né? Olha aí, ó. Eu ia falar, Jô. Vai, Jordana. Fala aí, Jordanezinha. Bom, o cuff realmente é importante, mas eu ia falar, na verdade, era da ventilação mesmo, né? Nós temos algumas crianças, né? Principalmente lá na UCP, a gente recebe muita criança que foi para ventilação, foi tracostomizado por falha de extubação, né? Então, falhou várias vezes, aí fez a tracostomia, e mesmo assim não conseguiu sair da ventilação. E em alguns casos, né, essa falha é muito mais por questão pulmonar do que por questões de vias aéreas superiores. E aí são crianças que têm a necessidade de uma pressão pulmonar, mas que não necessariamente precisaria de uma traqueostomia, né? Que elas poderiam estar fazendo essa pressão pulmonar por meio de ventilação não invasiva, né? A máscara. E aí, eu queria te perguntar, o que a gente pode incrementar nessas crianças, né, para a gente conseguir fazer esses protocolos? A gente já teve 2 casos, certo, na UCP, que foram bem-sucedidos, mas já eram adolescentes, então a gente teve uma facilidade maior com eles, mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria realmente fazer um protocolo para tentar diminuir a quantidade de crianças em traqueostomia, porque às vezes elas só precisam da pressão, não necessariamente da tráqueo, né? Uhum. Sim, aí tu vem perguntar para a fono o que vai fazer. Não é isso. Não é isso. Eu acho. A gente já até pontuou isso uma vez. Por exemplo, no outro serviço que a gente não tinha as especialidades, eu acho que a gente era mais ousado. Isso. Então, por exemplo, historicamente, eu tinha mais decanulações na outra unidade. Talvez porque, como eu não tinha acesso, a gente, como equipe, tentava. A gente batia no muro e voltava. E era outro perfil, obviamente. A gente também já conversou sobre isso, né, Jordane? Era um outro perfil de paciente.
Então, eu não tinha um ventilador. Eu tinha muitas crianças que tinham sido tracostomizadas nesse contexto, e aí a gente percebia, a gente tentava, quando não dava, a gente voltava. Quando dava, a gente ia. Porque a gente percebia que tinha um imenso benefício de cuidado clínico, social, em muitos aspectos, e clinicamente a indicação estava resolvida. Aqui, o que eu percebo como serviço, e não é uma crítica, é muito mais porque a gente está mais respaldado, e a gente tem uma complexidade muito maior, e a gente começou a ter muito ventilador. A gente tem um N menor de pacientes internados, e a gente tem muita ventilação mecânica. E aí a gente começou a ter esse impeditivo de tipo assim, tá, mas aí eu vou transicionar para qual interface? Né? Tipo assim, aí eu acho que é isso que a gente ficou assim, poxa, então como nós somos um serviço, por isso que a gente está fazendo esses encontros, a gente quer produzir ciência, a gente quer produzir protocolos, a gente quer, né? A gente quer fazer as coisas de uma forma mais organizada, então eu acho que a gente freia mais, você tá entendendo, Marisa? Então assim, então vamos fazer bonitinho, né? Para tipo a gente fazer e poder reproduzir. Então, eu acho que é isso que ela está querendo cutucar, né, Jordânia? Tipo assim, o que é que da parte da fonoterapia teria que fazer, entendeu? Porque da minha parte eu já sei. Exatamente. De tipo, né? Ó, quando a gente pensa, né? Então, esses pacientes que foi nessa condição, que, na verdade, os pacientes daqui sempre têm alguma doença de base, sim, né? Importante. Sim. E com várias comorbidades associadas. Sim. Certo? Então, o que a gente, quanto fono, vai pensar? Reabilitar disfagia. Porque na hora que eu reabilito disfagia, né, eu estou também ajudando nessa questão respiratória. Eu estou também criando e dando condição de força muscular para esse paciente, porque ele precisa de uma pressão? Ok, precisa. Por que só? Eu não posso pensar de modo isolado só em pulmão. Eu tenho que pensar numa via aérea completa. Então, pulmão, laringe, faringe, todo esse percurso que, se eu tiver, é um paciente que, vamos pensar, um paciente hipotônico, é um paciente que não está recebendo via oral, então a minha musculatura tende a ficar mais enfraquecida. Se fica mais enfraquecida, eu não tenho força suficiente para jogar esse ar contra, eu preciso de muito mais força. Então, trabalhar musculatura de faringe, musculatura de laringe, musculatura de palato é fundamental, porque se você pensar numa criança que tem uma Mallampati 3 ou 4, essa criança vai ter uma dificuldade maior para respirar. Eu tenho que ver aí como é que está a questão, se tem hipertrofia de adenoide, eu tenho que ver se tem hipertrofia de amígdala, porque tudo isso pode estar interferindo, certo? Então, aí, acho que a gente poderia fazer a avaliação antes da fono. Mas eu acho que é esse o passo a passo, entendeu? Que a gente não está conseguindo. Mas eu acho que, se nós estamos falando disso, nós já estamos dando o primeiro passo. Né? Eu acho que já é isso, né? E aí, cada especialidade conseguir trazer isso para onde eu devo olhar. E aí, clinicamente, vocês trazem esse substrato para que a gente, na parte médica, então, direcione para as especialidades, porque eu, como pediatra, não vou conseguir resolver tudo só, óbvio, né? Mas eu tenho que entender o que a fono precisa me dar esse norte. Eu tenho que olhar para essa parte aqui da via aérea, eu tenho que fortalecer, então eu tenho que olhar hipertrofia de adenoide, então eu vou olhar para isso aqui, então eu peço ajuda a tal especialidade. A física precisa disso aqui. Aí daí a gente resolve. Resolvi, a gente dá um passo a mais. Aí é que a gente constrói, porque de fato a gente vê muito isso. Olha, essa criança vai ter um ganho imenso se eu conseguir deixá-la na pressão positiva, que ela já fica, mas que ela ficasse nessa interface. Pois é. Né? E aí, por que ela precisa ficar nessa interface aqui e não nessa? Porque, quando ela traqueostomiza, o que acontece? Qual o fluxo aéreo nasal que tem? Nenhum. Então, não tem pressão. Então, se eu não tenho pressão supratraqueal, eu vou perder tônus. Então, minha base de língua vai cair mais. Minha parede faríngea vai fechar mais. E aí, na hora que eu tiro a ventilação daqui, que ele precisa puxar aqui, eu não tenho força nessa região superior. E aí, isso vai ser impeditivo. Vai ser, não é impeditivo, vai ser dificultoso para o paciente. Aí, o que faz? Não consegue. Vem para cá. Entendeu? Por isso que a gente precisa trabalhar toda essa questão também de musculatura supratraqueal, que pega a parte de faringe, que pega a parte de naso. E que só dá para trabalhar se não tiver nada obstruído. Por isso que eu preciso dá para trabalhar dessa se não tiver nada obstruído.
se eu tiver uma hipertrofia de adenoide, dependendo, né, do Porque é exatamente grau, a apneia obstrutiva do porque sono aí que aí vai eu gerar vou uma ter. apneia. Exatamente, que é o que a gente não Entendeu? olha às vezes nos que vai nossos gerar uma meninos, apneia. entendeu? Às vezes, tinha um paciente, que eu lembre, assim, teve um paciente que a gente decanulou, certo? E esse paciente foi recanulado 5 dias depois, se eu não me engano. E a gente ficou sem entender. Na verdade, quando eu nem. Foi um final de semana que eu vim, o paciente estava desconfortável, e quando eu fui fazer a investigação, perguntando como é que tinha sido, ele estava na enfermaria, era um paciente que estava internado. Ele não tinha dormido, dormiu ocluído, mas ele teve um sono agitado. Ele não teve estridor, ele não teve batimento de asa, ele não apresentou nenhum desconforto, mas a mãe disse que ele dormiu a noite toda se mexendo. Ou seja, ele estava dando sinal que ninguém viu, decanulou, beleza? E depois o menino ficou desconfortável, desconfortável, desconfortável. Até hoje, a gente está em investigação desse paciente, já fez polissono e tudo. E aí, quando foi ano passado, em um dos exames, ele está com edema, que a gente está investigando o que é. Aparece como se fosse um edema, abaixo da cânula, bem na região de traqueia bem baixa. Entendeu? Ele, de manhã, ele fica bem. Ele consegue manter válvula de fala. Na hora que ele dorme, acabou-se. Ele não consegue ocluir, nem com válvula de fala, nem com válvula. Estou investigando aí milhões de coisas nesse paciente. E é um paciente que tem história de asma. E aí, tem muitas coisas. Tem muitas coisas, né? Então, por isso que é tão difícil. E aí, quando eu trouxe o protocolo, na verdade, esse protocolo ele foi pensado para pacientes crônicos estáveis ambulatorial. E ambulatorial. Não foi pensado para um paciente de ventilação, para um paciente internado, entendeu? Eu acho que o internado, o que ele permite é uma segurança para o seu protocolo ambulatorial ir mais rápido. E mais rápido. Pronto. Eu acho que é isso. Quando eu vejo você isso. falando isso que pode ser feito em casa, eu vejo. Pode entrar, Nina. Eu vejo a gente fazendo algumas coisas mais rápido, entendeu, Jordânia? Aqui. Sim. Tipo isso dos minutos. Porque é do dia decano, a dia, você está mais perto, tá então você toda, né? Exatamente, você consegue ser mais ágil, com certeza. Não é aquela coisa que fica a cargo da família. Exato. Aquele período, entendeu? Que o ideal era a gente fazer esse papum. Sim. Era o ideal. Ainda ia demorar? Ia ter um tempo maior? Ia. Mas com certeza a gente ganharia tempo. Ai, mas é isso, vamos lá. Foi excelente. Já recebi vários elogios aqui no privado. Pobre de Marinise. Essa aula vai ficar no nosso YouTube. Muito obrigada, Marinise. Obrigada, Jordânia. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal da FON, viu? O pessoal aqui, ó, Fono Ias. Vamos cutucar as meninas também, vão fazer nosso protocolo. Beijos. Pessoal de Sobral aí, ó, é nóis, viu? Pois um beijo, tá, gente? Vamos trabalhar. Tchau. Tchau.